com a borsetinha aqui, igual aqueles velhos de boteco que coloca pochete assim. Eu ando com uma daquela lá já com uma caneta, um cartão, com os cartões, com tudo que precisa ali, com o documento. E ali a gente, toda vez que eu passo alguma coisa no cartão, a gente guarda, coloca ali, chega em casa, a gente faz esse balancete. E isso é muito importante, porque sem a comunicação o dinheiro não prospera. Acho que ficou bem claro, né? Vamos para a E a parte gente fala 2. sobre qual o valor que o casal tem, né? E quais são as contas. Sim, isso daí a gente falou também naquele tópico de organização dos gastos. As conversas regularmente, calculam quanto precisam economizar e guardar no mês. Sim, a gente sabe quanto que a gente gasta por mês, que a gente já fez aquela organização, vocês lembram disso. A gente fez a organização de renda fixa, vamos fazer de novo. Que aí a renda fixa é para fixar mesmo na mente, pra você não esquecer disso. E a renda variável. E aí, depois que vem a questão da reserva de emergência. É o Isso. nosso foco de hoje. Exemplificando. Nosso valor mensal aí que a gente gasta por mês para entre contas, que é comer, beber, morar e vestir, a gente gasta uma média aí de uns 3 mil reais aqui, que a gente paga aluguel, luz e água incluso, mas só que já entra no valor do aluguel e tudo mais, papapá. A gente gasta isso. A nossa renda variável entra um pouco naquela parte de estratégia, né, amor? Que a gente usa cartão de crédito para fazer compras específicas. Às vezes a gente precisa adquirir alguma coisa, a gente quer adquirir alguma coisa, a gente usa o cartão de crédito para isso, Como estratégia. como uma estratégia. Que às vezes a gente vai fazer um parcelamento sem juros, a gente vai estender uma dívida por X tempo, a gente já sabe quanto tempo vai ter aquela dívida, então a gente usa o cartão de crédito como estratégia. Inclusive, depois a gente vai entrar em um vídeo falando sobre como usar o cartão de crédito como estratégia para adquirir coisas e multiplicar o seu patrimônio. E a gente vai chegar lá. Então, a nossa renda variável é cartão de crédito. Que se você usa para o bem, ele é legal. Agora, se você usa, às vezes, por uma necessidade, alguma coisa também, dá para usar, mas tem que ser sempre um gasto, uma dívida controlada. Eu vou até por aqui, ó. Dívida controlada. Dívida controlada é para você adquirir algo grande. Controlada. Ih, controlada não, gente. Pera aí. Controlada. Dívida controlada. É que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Então vamos lá. Você usa isso quando você vai fazer algo que você precisa de um valor um pouco maior do que você tem no momento e de preferência que você consiga diluir isso em parcelas sem juros que cabem no seu bolso. Vamos dizer um exemplo nosso. A gente tinha um valor mensal que a gente poderia gastar. Isso funciona pra gente também como, às vezes você precisa de um item, às vezes você quer um item, às vezes eu quero trocar uma peça no meu guarda-roupa, às vezes eu preciso comprar um tênis, preciso comprar alguma coisa. A gente vai para algum lugar, a gente precisa ir com uma roupa diferente, uma roupa específica, a gente coloca um valor de R$ 250 por mês que a gente precisa que a gente precisa não, que a gente tem caso a gente precise. Não quer dizer que a gente use todos os meses. E a gente usa isso como estratégia de dívida controlada. Só que, se você parar bem para pensar, não faz muito sentido. Faz, mas não faz. Depende do que você for adquirir e de quantas coisas você pretende adquirir. Mas só que uma dívida controlada só faz sentido nessa situação. Quando você não tem a bendita da reserva de emergência. Porque a gente fez os cálculos de que se a gente pegar, diluir esse valor aqui em um ano, de R$ 250, vamos apagar aqui para ficar mais claro, para a gente falar realmente da reserva de emergência. Se a gente pega esse valor de R$ 250 e faz vezes 12. Pô, mas por que vezes 12? Porque 12 é a unidade de medida que a gente usa, que é um ano. A gente usa 6 meses a um ano. Agora a gente já está começando a dar um passo a mais, a gente já está planejando 2, 5. E quando você começa a exercitar isso, você vai ver que daqui a pouco a sua vida inteira já está planejada, você já tem um cronograma, não tem surpresas por causa da reserva de Eu emergência. uso muito a frase nada para hoje, tudo para amanhã. Nada para hoje, tudo para amanhã. Porque hoje você está bem, hoje você está saudável, hoje você está trabalhando, hoje você está bacana, hoje você está ali no barzinho, na pizzaria, hoje está tudo bem, está tudo legal. Mas e amanhã? Quando você tiver já um velhinho assim, ó,
os cabelos tudo branquinho. E aí? Você vai levantar para ir trabalhar? Você vai depender da aposentadoria do governo de R$ 1.500, que hoje é um salário mínimo? Não dá, né, gente? Então a gente descobriu que se a gente pegar esse valor que a gente gastava no cartão de crédito aqui, para nós, mensal, e guardar por 12 meses, nossa mente explodiu. Que dá um valor, vou fazer até grande aqui, ó. Que são 4 dígitos, dá um valor de R$ 3.000 em um ano. R$ 3.000 em um ano, que você gasta 250 assim no fim do mês, no meio do mês, você fala assim, ah não, é só 250, só 250. Mas só que se você fizer isso todos os meses, no fim do ano você gastou 3.000. E muitas das vezes, porque não faz aquele planejamento de fazer o extrato, de ver o que você gasta, para onde vai, você nem sabe para onde foi esses 3.000, gente. É R$ 3.000, R$ 3.000, igual aqueles banner de poste, R$ 3.000. Te ajudaria hoje? Ajudaria, pô, ajudaria. E como vai falar que não ajudaria? Ajudaria. Então a gente tem que calcular, planejar, bolar uma estratégia, que a gente já falou isso antes, e fazer encaixar a reserva de emergência. Então essa é só uma dica, gente, R$ 250. Pode ter gente que não consiga juntar os 250, pode ter gente que consiga 200, pode ter gente que consiga 100. Tem algumas estratégias, né? Pode ter que a gente que usa. consiga 50. A gente viu um vídeo de um casal que eles estavam fazendo. Era pouquinho, né, amor? Eles estavam tentando fazer uma reserva de emergência que eles De gastavam. 7, 12 reais. Isso! Eles falavam assim, pô, esse mês a gente vai guardar R$ 7. O mês que vem a gente vai guardar R$ 5. E eles já tinham, acho que 60 conto, né? 70 conto. E faz diferença. Faz De repente diferença. precisa de alguma coisa. Porque às vezes você acorda com aquele dia que você tá com a dor de estômago, você não tem dinheiro nem para comprar um Eno ali na farmácia para ajudar, para aliviar a sua digestão ali. Então é algo que não importa o valor. Coloque na sua cabeça. Cada um encontra a possibilidade que se enquadra mais, que se encaixa dentro mais da realidade. na própria vida. Pra gente pode ser 100, pra gente pode ser 50, pode ser R$ 20. Amanhã ou depois pode ser 1.000, 2.000. Pode ser, mas a gente chegou um tempo que a gente não guardava nada. E hoje a gente já consegue guardar alguma coisa. O importante é você guardar. Porque tem estratégia que a gente faz, né? sim, Só rapidinho aqui falar. É a estratégia de sair e definir aquilo que a gente vai fazer sim, pra essa questão do. como a gente falou antes, A gente não deixa de inclusive, né? A sim, gente não deixa a gente não deixa de sair. sair. Às vezes a gente sai. Inclusive no dia do seu aniversário a gente foi lá comer uma comida japonesa, ó, fenomenal. Muito bom, muito bom. Muito Experimentamos o famoso caviar. Eu nunca tinha visto, nunca tinha comido. Comi. Só ouvido falar. Só ouvi falar. A gente comeu, deu uma dor de barriga, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Quem sabe na próxima vez já não dá, o estômago já falou, opa, esse daqui eu conheço. Foi estratégia, então valeu a pena. Foi estratégia. Que a gente conseguiu pegar um lugar bacana que servia até pratos com caviar, porque a gente se programou. Porque a gente fez o planejamento. Então vamos lá, gente. A gente estava falando do patrimônio e segurança? Não, antes. Da reserva de emergência, do gatito. Isso aí. Que aconteceu, inclusive, com a gente. Inclusive, a gente perdeu um bichinho há um tempo atrás. Não foi por conta disso, mas... não foi por conta disso, porque ela já não tinha mais salvação. Mas só que a gente viu que a reserva de emergência é importante, não só para você garantir uma segurança para o seu futuro, mas para você garantir uma segurança para o seu presente, para o seu agora. Porque às vezes você tem uma... vamos falar as possibilidades que pode acontecer. Às vezes pode acontecer que você, Deus me livre e guarde, mas que você quebre uma perna, quebre a perna. Pode acontecer que você precise de um remédio. Pode acontecer que seu cachorro fica doente. Cachorro. Credo, cachorro feio. No nosso caso foi Pode ser que seu cachorro fica doente. Então vou pôr aqui dog. Pode ser que seu gatito fica doente. Pode ser gato. Pode ser seu filho. Deus me livre, mas pode ser uma criança. Então a gente sempre tem que estar pensando no que pode acontecer. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente planeja o amanhã, mas o amanhã é incerto. A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. A gente sabe o que aconteceu ontem. A gente aprende com o ontem, planeja o amanhã, mas a gente só vive o hoje. Todos os dias a gente só vai viver o hoje. Por isso que ele chama presente.
Então aproveite seu presente para fazer sua reserva de emergência. E a gente estava falando de quando a gente sai, a gente define um valor que a gente vai gastar quando a gente vai sair. Vocês lembram daquela reserva de R$ 250 que a gente guardava todos os meses para no fim do ano ter 3.000? Então, quando a gente vai sair para algum lugar, a gente já sabe que a gente tem aquela reserva não existe pra gente, a gente finge que ela não tem, a gente já juntou, então ela tá guardadinha. Então a gente planeja o que a gente vai fazer. Pô, esse mês, como a gente já tem uma reservinha, ao invés da gente mandar essa reserva lá pra nossa reserva de emergência, vamos sair para dar uma voltinha, vamos comer uma macarronada italiana, vamos comer uma porpeta ali no botequinho do seu João, vamos fazer alguma coisa diferente? Então a gente já planeja, a gente fala, a gente vai gastar R$ 250. No começo, é difícil gastar só o que a gente planeja, é difícil. Mas depois, conforme você vai tendo o hábito, vai tendo o costume de sempre ir, sempre estar controlado, sempre fazer uma situação, um lazer controlado, você vê que às vezes aqueles 250 era muito para você se divertir. A gente se diverte com tão pouco, porque pra gente o importante não é onde a gente vai, o que a gente faz, o que a gente come. No caso da Bela e eu, é a nossa companhia, a nossa completude. E às vezes a gente divide esses 250 para fazer várias Sim. coisas, né? A gente divide ele em 4 vezes. Sorvetinho. Sim. A gente divide ele em 4 vezes. Hoje a gente vai ali na pracinha tomar um sorvete. Amanhã a gente vai ali na outra pracinha tomar um refrigerante. Porque a gente não bebe álcool, então a gente vai ali tomar um refrigerante, vai ali. Ah, a gente vai ali na padaria, a gente vai comprar um bolinho, fazer um café da tarde. A gente decide o que a gente vai fazer. A gente já sabe o valor que a gente tem pré-definido para lazer, para diversão, e usa da forma que a gente Porque pensa. nós temos a comunicação e a transparência. Sim, a comunicação é a base de tudo, gente. Não tem como você fazer uma reserva de emergência se você não tem a comunicação. A comunicação é importante, porque como é que o seu parceiro, sua parceira vai te ajudar a fazer essa reserva de emergência se você não se comunica com ele? O casal, quando eu falo casal, os chefes da casa, o homem e a mulher, o marido e a esposa. Às vezes pode ser, no caso, que é o vô e a avó. O vô e a avó, eles têm que conversar sobre dinheiro antigamente. Isso daí é muito difícil entrar nas pessoas de antigamente, porque geralmente a avó, a nossa bisavó não trabalhava, era só o homem que trabalhava. Então o dinheiro é do homem, o homem faz tudo, não sei o quê. Mas hoje em dia já está desmistificado isso. Hoje em dia a mulher também trabalha, a mulher faz as coisas dela, só que ela não pode pensar só nela e ele também não pode pensar só nele. Os dois têm que andar junto, se comunicar sobre tudo, se comunicar principalmente sobre o dinheiro. Tem lá no nosso primeiro vídeo sobre isso. Tem. A gente tem um vídeo lá que ele fala, tá até aqui na nossa planilha, de o casal e como eles tratam o dinheiro. É um vídeo que fala só disso. Hoje a gente vai voltar porque a gente estava falando que era reserva de emergência. Esse era um assunto que a gente ia abordar mais pra frente. Então já como a gente vai abordar esse assunto agora, não esquece de dar o like, de se inscrever, ativar o sininho para notificação. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, solta aí nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo. Então o assunto que eu queria entrar, não agora, mas eu vou passar por cima, vai ser o assunto da aposentadoria, gente. E também é uma reserva, né? Que também é uma reserva de emergência. Lá para o futuro. Hoje eu escutei algo que num vídeo que eu tava vendo, tava dando uma zapeada, e eu vi, não era um vídeo falado, era um vídeo escrito, e eu tava lendo lá, e aquilo foi um tapa na minha cara, porque hoje eu sou regime CLT, tenho meu trabalho, tenho uma certa estabilidade, mas só que eu tenho horário para entrar, eu tenho que bater meu cartão, eu tenho horário para almoçar, eu tenho que bater meu cartão na hora que eu vou almoçar, na hora que eu volto do almoço, na hora que eu vou embora. Às vezes tempo para ir no banheiro é limitado, às vezes tempo para fazer alguma coisa é limitado. Tem vezes que a gente fica apertado para ir no banheiro porque não dá, tem que fazer o serviço. E o vídeo que eu vi falava basicamente até quando você vai pensar que investir é difícil, que empreender é difícil. Difícil mesmo é você trabalhar 30 anos sem poder escolher nem a hora que você vai almoçar, nem a hora que você vai no banheiro. Vocês pararam para pensar que a gente fica 30, 35 anos trabalhando para se aposentar com a aposentadoria do governo, que geralmente é um salário mínimo, e a gente perde 30 anos da nossa vida e a gente não escolhe nem a hora que vai comer, nem a hora que vai no banheiro? Isso para mim foi ensurdecedor. Minha mente
travou a hora que eu vi aqui. Eu demorei uns 10 minutos para voltar ao normal. Então, o que a gente pensa é que isso daqui pode te libertar sim da aposentadoria. Você não precisa aposentar quando você já não estiver aguentando mais nada, com 60, 65 anos. Você pode se aposentar antes, se você tiver um planejamento, tiver uma constância, tudo na vida é constância, e bolar um plano, uma estratégia para chegar na sua reserva de emergência e virar uma aposentadoria. A gente pode falar isso num outro vídeo, né? Entrar mais em Sim. detalhes como que pode ser essa reserva. Sim, depois a gente pode entrar em detalhes. Inclusive, a gente está fazendo alguns investimentos, pensando aí em como a gente fazer algo, uma planilhazinha, algo para indicar, para ajudar o pessoal que não entende nada de investimento, assim como a gente não entendia, e bolar um plano para se aposentar. Porque a gente vê coach falando isso, mas os caras já se aposentaram porque venderam curso para algumas pessoas aí. Então, vamos falar de casos reais, casos possíveis. Eu gostaria de agradecer todo mundo aí por ter me ouvido até agora. Espero que vocês tenham gostado de fato desse conteúdo, porque é algo pra gente que é gratificante, passar o que a gente viveu, o que a gente está aprendendo, passar as dicas para vocês, para que vocês não passem nem cometam os mesmos erros que a gente. Mas é errando que se aprende. Eu sempre ouvi falar que o esperto, ele não aprende errando. Ele vê o outro errando e aprende com o erro dele. Então, coloca isso na mente, joga os seus sonhos para sua frente, corre atrás deles, que todo mundo vai conseguir chegar onde quer se tiver a constância. Vou pedir de novo para você não esquecer, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Isso. Até Tchau, mais, tchau. gente. Até mais.